Oi gente, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre plantas medicinais, por onde iniciar essa conexão com as plantas, né? Começar esse estudo, porque eu percebo que tem muitas pessoas que chegam aqui na ginecologia orgânica e até mesmo na ginecologia natural com uma visão equivocada do que de fato é você buscar um tratamento natural. E aí muitas pessoas chegam achando que você vai fazer uso de uma planta medicinal assim, sem entender exatamente o que você está fazendo, que isso por si só vai resolver todos os seus problemas, né? Então acho que esse tema é super bem-vindo para a gente aprofundar nesse universo que as plantas medicinais abrem pra gente. Então vai ter muita coisa legal, assiste esse vídeo até o fim. Mais uma vez, gente, estamos aqui no quintal da minha casa, né? Final do dia, então talvez vocês escutem barulhos, mas vamos que vamos construindo. Enquanto isso eu vou aqui podando uma artemisia que tá passando da hora. Então, gente, acho que a gente pode começar compreendendo que, historicamente, os seres humanos sempre fizeram uso das plantas medicinais, né? Em todas as culturas sempre esteve presente o uso das plantas, dos recursos da natureza para tratar as questões de saúde do nosso corpo, nossas patologias, as enfermidades, né? E a ginecologia natural, ela entra junto com isso nessa perspectiva de que não é um conhecimento nada moderno. Na verdade, muito pelo contrário, né? E eu sempre gosto de falar isso, sempre reforço isso, que tem muita gente que acha que isso é uma invenção recente. Nossa, eu nunca tinha ouvido falar, mas a ginecologia é um saber muito antigo, né? Tão antigo quanto os povos originários do planeta Terra, porque sempre existiram mulheres, sempre existiram pessoas com útero, e antigamente, como a única maneira de você tratar as questões de saúde era a partir do uso das plantas medicinais, então sempre estudos sobre isso foram desenvolvidos para a nossa saúde ginecológica, né? Para a gente lidar com o nosso sistema genital. É claro que algumas populações específicas são responsáveis por manter esse conhecimento vivo, né? Que se a gente dependesse da medicina ocidental, alopática, isso aqui tudo já era há muito tempo, mas nós temos os povos originários, nós temos as pessoas que foram escravizadas, né? Que trouxeram conhecimentos de outros lugares, que não é graças que elas foram escravizadas, claro que não, né? Mas essas pessoas foram as responsáveis por manter essa tradição viva, né? E é por isso que esse conhecimento, esses saberes, eles resistiram por tanto tempo, especialmente num contexto periférico, gente, porque quando rolou a tomada do conhecimento médico, dos saberes da cura, né, pelos homens, que esse conhecimento ele foi tomado das mulheres, porque eram elas que eram responsáveis pela arte da cura, né, tanto de acompanhar os nascimentos, quanto de curar os doentes, etc. E esse conhecimento passou por um processo de apropriação, né, ele foi roubado dessas pessoas, dessas mulheres, e elas foram consideradas bruxas, foram consideradas feiticeiras, né, passou por todo um processo de deturpação. E, ao mesmo tempo em que elas foram, né, assassinadas e mortas, também foram excluídas dos centros de estudo, das academias, das faculdades, onde esse conhecimento da cura passou a ser produzido, né? E aí foi quando ele ficou sendo dominado majoritariamente pelos homens. Isso falando, gente, dentro de um contexto europeu, tá? Europeu aí, Idade Média, porque existiram algumas culturas, algumas tradições ao redor do mundo que mantiveram esse conhecimento na mão das mulheres, mas, né, quando a gente pensa que na referência que a gente tem hoje no Brasil, que é de uma medicina que tem essa referência europeia, né, a medicina ocidental, medicina convencional ocidental, e não é a medicina tradicional. Quando a gente fala de tradicional, a gente precisa saber diferenciar o que é o convencional do tradicional. O tradicional, gente, é o que vem da tradição. A tradição, né, dos povos antigos, das pessoas que viveram da cura por muito tempo, e o que é bem diferente, né, do que a gente tem hoje na medicina. Então, a nossa referência aqui hoje no Brasil é da medicina ocidentalizada, que foi justamente, passou por esse processo de apropriação do conhecimento que era das mulheres, né, que, enfim, que provocou várias deturpações, inclusive, né, para que
que provocou várias deturpações, inclusive para que as mulheres fossem descredibilizadas, né? Enfim, tem toda uma história que eu já falei dela aqui em outros momentos, então a gente não vai aprofundar muito. Mas vamos entender que uma vez que esses médicos, né, que na sua maioria homens brancos, acessaram esse conhecimento, eles mantiveram ele acessível apenas para as classes mais altas, né? Então, as populações que viviam fora dos centros urbanos, elas ainda permaneceram acessando os saberes e os conhecimentos a partir das raizeiras, das parteiras, porque elas não tinham acesso ao hospital, elas não recebiam essa assistência desses homens brancos. E então as parteiras continuaram sendo referência nas comunidades periféricas, nas comunidades que não tinham tantos privilégios, né? Que não recebiam os recursos e a assistência dos médicos das universidades. E é por isso, gente, que até hoje, né, é muito mais fácil de encontrar uma raizeira numa cidade do interior, é muito mais fácil de você encontrar uma senhora que conhece de chás, que cultiva plantas no quintal dela, num bairro mais afastado, numa região mais periférica, porque foram esses povos marginalizados que precisaram sobreviver à base desse conhecimento, né? E é por isso que esse conhecimento foi perpetuado por tanto tempo por essas pessoas. Então, a gente, antes de mais nada, tem que agradecer a essas pessoas, né, que não são as pessoas médicas, o conhecimento não vem da academia, né, e aí quando eu trago isso, eu gosto sempre de lembrar da própria Dona Flor, que é uma mulher negra, quilombola, analfabeta, né, mas que é uma verdadeira enciclopédia ambulante aí, sobre as plantas medicinais do Cerrado, sobre técnicas de cura e muito mais. Então, de modo algum, esse conhecimento é um conhecimento recente, ele é um conhecimento novo, né? Muito pelo contrário, a gente está aqui fazendo um resgate desse saber das plantas medicinais. O que é um desafio nos tempos modernos, né? Porque a gente vive cada vez mais desconectado da natureza. Então, antigamente acabava sendo uma relação muito intrínseca, era espontâneo, era natural você conhecer das plantas medicinais, porque todo mundo vivia com proximidade muito maior da terra, né? Então, se vocês têm na família de vocês alguém que veio da tradição do interior, né, que morou em fazenda, que morou em sítio, vocês vão perceber que essa pessoa tem um conhecimento muito grande, um saber popular sobre as plantas medicinais, muito mais do que uma pessoa, né, que viveu num contexto mais urbano, assim. Então, por muito tempo, as plantas medicinais foram usadas dentro de um lugar de que não havia opção, não havia nenhuma outra opção, né? E à medida que esses conhecimentos da medicina ocidental foram acessando mais pessoas, foram ficando mais acessíveis, né? Aí, mais uma vez aqui, eu vou falar da história da Dona Flor, que ela fez parto por muitos anos na vida dela, ali no Moinho, que é uma comunidade quilombola que fica... É um remanescente de quilombola que fica a 12 quilômetros de Alto Paraíso, que fica aqui no estado de Goiás. E o Moinho, gente, até pouco tempo atrás, mal tinha estrada acessível para lá. Então, a Dona Flor, até 20 anos atrás, ela fazia o trajeto todo do Moinho para Alto Paraíso a pé ou de cavalo. Pouquíssimas pessoas tinham carro, então a acessibilidade era muito restrita aos hospitais e aos médicos, né? Então, ela teve a oportunidade de atuar por muito tempo enquanto parteira por essa falta de acessibilidade. Só que à medida que os carros foram ficando mais acessíveis, as estradas foram melhorando, as populações que eram mais periféricas foram ganhando mais acesso ao conhecimento dos médicos, né, e recebendo a assistência dos médicos, esse conhecimento foi sendo substituído. Então, as plantas medicinais deixaram de ser o único recurso e passaram a se tornar uma opção. E aí foi quando... eu trago isso, gente, dentro de um lugar não de julgamento, tá? Até porque, enfim, não quero aqui demonizar a medicina convencional, mas só para a gente constatar os fatos, o que realmente se manifestou. E aí começou a rolar uma perseguição desses saberes tradicionais, gente. Então as parteiras foram perseguidas, né, as raizeiras foram perseguidas, foram acusadas de exercício ilegal da profissão, né, porque nunca existiu um interesse da medicina alopática de fato compartilhar e reconhecer esse saber como sendo algo que também trazia uma contribuição, tá? E aí isso fez com que
esse conhecimento não só se tornasse uma opção, mas também fosse descredibilizado, né? Ele deixou de ser algo necessário, se tornou opcional, as pessoas começaram a fazer a escolha de se tratar com remédios naturais ou não, né? Porque o remédio chegou para todo mundo. E esse conhecimento passou a ser sujo, passou a ser ineficaz, passou a ser coisa antiga, coisa que não presta, que não funciona, né? Dentro desse local de descredibilização que aconteceu, né? Dessa perseguição dos saberes tradicionais. E isso, gente, diz muito a respeito do que a gente entende como saúde hoje em dia, né? Então, nós temos aí uma sociedade totalmente desconectada da natureza, que não entende os tratamentos como uma profilaxia. O que é profilaxia? É uma prevenção, né? Então, os cuidados naturais, eles sempre foram para a gente sanar as nossas dores, mas especialmente uma prevenção para a gente não ficar doente. Então, é por isso que muita gente chega aqui e acha que esse é um conhecimento novo, porque ele passou por esse processo de descredibilização e a gente perdeu o contato com esse saber, né? Especialmente, como eu falei, quem tem aí um histórico de uma família que sempre morou num contexto mais urbano, né? E isso acaba, gente, sendo um desafio para a gente que está aqui buscando recuperar esse conhecimento, porque eu sei que a grande maioria de vocês, por exemplo, que estão aqui... Peraí, gente... que estão aqui me assistindo, moram num contexto urbano, né? Moram num contexto da cidade, então não tem muita acessibilidade para estar aí em contato com a terra, para estar nessa conexão com a natureza. Mas isso não significa que a gente não possa também resgatar esse conhecimento, né, a partir do que a gente tem, que eu sinto que é uma porta de entrada que se abre, gente. A gente pode achar que isso não é pra gente, porque a gente não planta, porque a gente não está próximo da natureza, ou a gente pode acessar os recursos que a gente tem, e que tem muitos no ambiente urbano, mesmo na cidade a gente tem acesso a muitos recursos, que eu vou compartilhar já já com vocês, né, e fazer disso a porta de entrada para todo esse universo. Então, toda cidade, gente, peraí. Não é fácil não. Toda cidade que eu já fui na vida, gente, independente de ser cidade grande, independente de ser do interior, eu encontrei raizeiras, para começo de conversa. Então, a recomendação que eu sempre dou para as pessoas é: busque os lugares que vendam plantas medicinais, normalmente nos mercados municipais, e nesses lugares sempre vai ter uma pessoa que conhece mais das plantas, que domina esse conhecimento, que não só está ali para vender, mas que também tem muita experiência para compartilhar. E essas pessoas todas, elas são sedentas por compartilhar esse conhecimento, gente. Você pode chegar em qualquer raizeira que você vai perceber que todas elas ficam muito gratas por poder falar sobre isso. Então começa a procurar quais são os locais na sua cidade que você mora, que tem plantas medicinais, sempre tem uma banquinha de ervas ou uma lojinha. Ok, não achei banquinha de ervas, não achei nada, Thaís, o que eu faço? Vai conversar com a sua família, busca quem são essas pessoas, busca se tem algum conhecimento entre as pessoas da sua própria família, o que a sua mãe sabe sobre plantas medicinais, suas tias, né? Se você tem avós ainda, existe uma grande chance que suas avós tenham algum conhecimento para compartilhar sobre isso, né? E aí, gente, então, eu vou trazer essa perspectiva dentro da realidade de pessoas que não acessam esse conhecimento igual eu estou fazendo aqui agora, né? Que eu tenho a oportunidade de plantar, que eu tenho a oportunidade de ir para o mato colher. Eu vou trazer, vou falar dentro de um contexto onde vocês precisam, num ambiente urbano, buscar essas plantas, buscar essas pessoas, né? E aí, essas dicas que eu estou falando são um ponto de partida. Né? E aí, como vocês acessam plantas secas com facilidade, inicia o estudo por elas. Começa pelas plantas secas mesmo. E essa é uma pergunta muito frequente que as pessoas me fazem. Thaís, entre plantas, posso usar planta seca ou planta fresca? O que é melhor? Sempre que você tiver a possibilidade, gente, de usar uma planta fresca, é melhor. Mas você não tendo a planta fresca, a seca é melhor do que nenhuma. Então não deixe de usar porque você não tem a ideal. E começa a trabalhar
com as coisas na sua vida para você ter o ideal. Então, algumas plantinhas, tipo Artemisia, essa aqui é uma plantinha super fácil de você plantar em casa, ela pega super fácil, né? Mesmo quem mora em apartamento, você ter um vasinho das plantas que você mais usa, isso não vai te custar nada. Eu te garanto, assim, que muito pelo contrário, você vai ver o quanto vai ser agradável para você estar aí no processo de cultivo de algumas plantas medicinais. Gente, a Artemisia tá muito linda. Então, aí por onde que a gente começa esse estudo? A gente começa, gente, sempre aos poucos, né? Porque tem muitas pessoas que têm medo de plantas medicinais. Isso é super comum de aparecer para mim. As pessoas falando, ai, o cheiro é muito maravilhoso. As pessoas falando, Thaís, queria muito usar tal chá, mas eu tenho medo dos efeitos que ele pode trazer para o meu corpo. Gente, a gente não precisa ter medo das plantas medicinais, né? Existem muitas ideias equivocadas sobre plantas medicinais que são perpetuadas aí, mas a mensagem principal que eu queria trazer para vocês é que existem maneiras de vocês estudarem as plantas dentro de um caminho tranquilo, sem vocês ficarem com medo. Como que é esse caminho, gente? Vocês vão começar a estudar pelas plantas mais suaves, né? Existem maneiras de vamos supor que você quer conhecer uma técnica específica, uma vaporização, isso é outra coisa que eu sempre recomendo também. Quer fazer uma vaporização? Ao invés de fazer uma vaporização com uma arruda, com uma artemisia, com uma planta que é mais forte de cara, faz uma vaporização com camomila, com calêndula, com lavanda, sabe? Usa umas plantas que são conhecidas por serem mais suaves, por serem mais amorosas, tá? Essa é uma maneira de você estudar as plantas medicinais. E aí, eu comecei esse vídeo falando de a gente achar que as plantas vão resolver todo o nosso problema. Então, vamos entender um pouco como que... Gente, olha que coisa mais maravilhosa. Olha o tamanho dessa Artemisia. Vamos entender um pouco como que as plantas medicinais podem ajudar a gente nos nossos processos de cura. As plantas, elas atuam no nosso corpo de muitas maneiras. De algumas delas que a gente desconhece, inclusive. Então, elas atuam nas nossas emoções, elas atuam no nosso corpo físico, na fisiologia do nosso corpo, né? Elas influenciam nos nossos aspectos fisiológicos, elas influenciam no nosso campo energético. Então, não se iluda ao achar que você vai fazer o uso de uma plantinha medicinal e que isso vai trazer um benefício apenas para o seu corpo. Isso não vai acontecer, porque elas trabalham em muitas dimensões de nós. E é por isso que é tão lindo o estudo sobre as plantas medicinais, porque você vai descobrir coisas que você não imaginava. E aí já entra dentro de uma outra coisa que eu gostaria de falar, que é... Eu sinto que elas convidam a gente para desapegar das coisas que a gente sabe só de um lugar mental, porque assim, eu sempre trago isso e vou reforçar, né? Quando a gente fala de plantas medicinais, a gente reconhece essas múltiplas dimensões que elas trabalham, a gente precisa encontrar dentro da gente o equilíbrio entre a nossa razão, entre o nosso intelecto, o nosso mental e a nossa intuição e a conexão que se manifesta em outros planos, né? Então, esse estudo nunca vai ser 100% mental, né? Sempre você vai se surpreender com alguma coisa, elas abrem algumas portas e convidam a gente a olhar para algumas coisas que necessariamente a gente não consegue compreender com a nossa mente. Mas isso tudo é um papo muito louco, né? Mas é isso, vocês vão entender na prática a partir do momento que vocês se disporem a estudar. Então, como que a gente constrói esse conhecimento a partir das plantas medicinais? Como vocês fazer esse uso com segurança? Primeira coisa, gente, é buscar diferentes fontes de conhecimento sobre isso. Não é porque a Thaís, não importa quem seja a Thaís ou quem seja a fulana de tal, não é porque a gente está falando que tal planta é boa para tal coisa que você vai usar de cara isso sem buscar outras informações. Não importa o quanto você confia em mim ou em outra pessoa que trabalhe com isso também. Porque a gente constrói o conhecimento todo, gente. Vamos pensar aqui no conhecimento científico, né? A gente precisa de investigar, a gente precisa se dispor a buscar outras fontes, a construir esse conhecimento a partir de muitos lugares, né? Então,
sempre que vocês quiserem fazer uso de uma planta, busquem outras pessoas que falem sobre essa mesma planta para você conhecer coisas diferentes, né? Talvez eu vou falar de um jeito e outra pessoa vai falar de outro, e é sempre legal a gente encontrar diferentes referências, né? Estude, né, junto com essa busca que você vai fazer de diferentes opiniões, estude se a planta é o mais adequado para o seu caso, porque assim, sempre que a gente vai pensar em um tratamento natural, né, em uma pessoa que quer fazer um uso de uma planta, a gente precisa pensar, para quê? Qual que é o seu objetivo em fazer o uso dessa planta? A partir do objetivo nítido, né, você tem consciência, sabe exatamente aonde você quer chegar, a gente vai procurar qual que é o veículo que vai levar a gente até esse lugar. O veículo são os tratamentos naturais, são as técnicas, né? Então, eu tenho um objetivo tal. Qual que é a melhor técnica para me trazer esse objetivo? É um banho de assento? É uma vaporização? É um chá? É um banho de corpo? Um escalda-pés? É um óleo medicado? Uma tintura? Né? Que são as técnicas. A partir do momento que a gente define o veículo, a gente pensa, e qual que é a planta que vai trazer esse objetivo que eu quero alcançar? Qual que é a planta que tem a propriedade medicinal mais adequada para isso que eu quero fazer? Gente, tem um mosquito em cima da câmera. Pronto, saiu. Ixi, não saiu não. Bom, vou falando e vocês vão vendo um mosquito aí. Então, gente, vocês conseguem perceber o quanto é todo um estudo? Às vezes a pessoa tem o propósito de tratar, isso também é outra coisa que super chega pra mim, né? A pessoa quer tratar a infecção vaginal, tá com uma candidíase recorrente, aí ela fala, Thaís, fiz uma vaporização com camomila, mas não adiantou. Aí a primeira coisa que eu pergunto, querida, aonde foi que você viu? E quando eu falo querida, gente, eu não falo com snob não, tá? Eu falo de verdade, querida, pessoa querida. Pessoa querida, aonde foi que você viu que vaporização é bom para tratar candidíase recorrente? Peraí que tem um louva-a-Deus aqui. Sai, sai. E aí, vocês conseguem perceber o quanto a gente pode se equivocar nesse conhecimento? Porque é isso, a vaporização, gente, ela não é uma técnica que é a melhor de todas para tratar uma candidíase. Muito pelo contrário, ela pode piorar a candidíase porque já é um excesso de calor e umidade que se manifesta ali na região. E a vaporização, não sei se vocês conhecem, é justamente você colocar uma cumbuquinha, né, de barro com a planta que você quer. Você pode preparar o chá antes ou, como eu faço, eu coloco a água fervendo em cima da planta e aí você se agacha de cócoras e recebe esse vapor na vulva. E é um vapor muito quente. Então, vocês percebem como o lugar da infecção vaginal já está ali com excesso de calor e de umidade, e aí você vem com a vaporização e coloca mais o quê? Mais calor e mais umidade. Então, não importa o poder que a camomila tenha para o tratamento de uma infecção vaginal, se você quiser tratar, usar ela para fazer uma vaporização, porque aí, nesse caso, ela vai piorar a sua infecção vaginal. Então, aí, normalmente, as pessoas que fazem esse tipo de coisa, elas viram em uma referência, viram em um lugar, né, que isso era bom para tal coisa e experimentou, né? E não é assim que a gente faz. A gente precisa muito desenvolver um senso crítico também a partir desses conhecimentos que vêm sendo compartilhados hoje na internet, que é muito fácil, né, a gente compartilhar coisas na internet, e eu falo, não é me tirando disso não, gente, não tô aqui dizendo que o meu conhecimento e o meu saber é melhor do que o de ninguém, não. Eu sempre trago isso. Não acreditem 100% no que eu tô falando. Busquem outros conhecimentos, outras pessoas que também falam isso antes de seguirem as sugestões que eu dou de tratamento para alguma questão de saúde, tá? Mas a gente precisa ter muito cuidado, porque existem maneiras específicas de você usar a planta. Tá? E aí como que a gente se previne de quebrar a cara e fazer uma coisa que vai trazer mais prejuízo pra gente do que benefício? Estudando, né? Então, como eu falei, busque outras referências. Outra coisa, comece devagar, né? Vá devagar, você não precisa ter pressa. Se você tiver pressa para encontrar um resultado no tratamento com as plantas medicinais, gente, talvez você vai se frustrar, porque as plantas, elas vão atuar, como eu falei para vocês, no nosso corpo de maneiras que nem sempre é o que a gente espera, mas na maioria das vezes é exatamente o que a gente precisa, né? E na grande maioria das vezes, né, como a gente vive numa sociedade que é completamente imediatista, na grande maioria das vezes a gente precisa justamente desacelerar, acalmar, tirar o pé do freio, né? Então,
As plantas, elas com certeza têm benefícios para o seu corpo, mas não na velocidade que você espera. Então, vá devagar, né? E aí, como que você pode, por exemplo, se você quer conhecer uma técnica específica, né? Como a vaporização que eu falei, né? Ao invés de você fazer de cara uma vaporização com a arruda, que é uma planta super forte, de fazer uma vaporização com a artemisia, faz com camomila, faz com calêndula, que são plantas mais amorosas, são plantas mais sutis, que vão te possibilitar conhecer essa técnica sem se colocar em risco, tá? Porque se você fizer de cara uma vaporização com uma arruda, talvez você tenha um resultado muito impactante para o seu corpo. E aí você vai achar que o problema está na técnica, que o problema está na planta, e vai achar que tratamento natural não funciona, e não é assim que acontece. A gente precisa desenvolver um estudo progressivo, tá? E aí, gente, nesse estudo, né, a gente precisa buscar as plantas medicinais, buscar, como eu falei para vocês bem no comecinho dessa aula, onde que a gente encontra essas plantas medicinais. E à medida que você for conhecendo essas plantas, inicialmente secas, né, vai buscando ver qual é a planta que você mais usa. De repente não é possível você plantar uma mudinha, ou às vezes você compra ela seca inicialmente, mas você continua procurando algum lugar que tenha ela fresca, que você possa comprar, né? E aí é super interessante porque você vai perceber que as plantas, elas começam a aparecer para você. Então, num primeiro momento, você vai comprar ela seca. Depois, você vai achar alguém que vai te oferecer uma muda. Depois, você vai estar andando na rua e vai ver um pé. É muito engraçado. Então, quando eu vou para a cidade grande, eu fico morrendo de rir, porque a quantidade de plantas medicinais que são consideradas mato, que a gente acha nas ruas, gente, assim, ó, na calçada, nossa, não está escrito. É uma quantidade muito grande. Plantas que às vezes eu tenho dificuldade de achar aqui em Cavalcante, eu já achei em pleno centro da cidade de Goiânia, pés gigantescos. Então, assim, a gente só precisa saber olhar, a gente só precisa saber identificar. E mais uma vez, a gente só não pode ter pressa nesse estudo, né? Eu gosto também sempre de lembrar, quando eu comecei a trabalhar com a Dona Flor, né, que eu ia nas vivências dela, e eu sempre levava o meu caderninho, né? E eu anotava tudo, gente, eu anotava assim, ó, tudo que ela falava de cabo a rabo. Aí eu chegava no final da vivência e não lembrava de nada que ela tinha falado. Ou eu lembrava, assim, de uma ou duas plantas. Falava, gente, mas não é possível, o que é isso? Né? Aí eu fui na próxima vivência que eu fui com ela, levei meu caderninho do mesmo jeito, anotei tudo. Cheguei no final, não lembrava nada de novo. Falava, gente, não é possível que é assim. E aí eu parei de anotar. Falei, quer saber, eu vou tentar entender isso de um outro lugar, né? De estar ali 100% atenta, porque são vivências muito práticas, né? Que a gente sai para colher as plantas, ela fica falando o tempo todo de muitas plantas. E aí eu fiz a experiência de não anotar. Eu percebi que eu lembrava um pouco mais no final, mas ainda assim eu não lembrava tanto quanto eu queria. Só que na primeira vivência que eu fui, ela falou de 10 plantas e eu lembrava de uma. Na segunda, ela repetiu aquelas 10 e falou de outras mais. Aí reforçou. No final, eu já lembrava de 3, 4. Na terceira vivência, ela reforçou, sempre repete, falando muito das mesmas plantas, né? De modo que eu ia a cada vez aprendendo um pouquinho mais, só que era um conhecimento que ele não vinha de fora para dentro, né? Porque eu não estava ali 100% no registro, né? Ele foi construído de dentro para fora, eu lembrava dele, aí eu comecei a fazer esse exercício de só anotar as coisas que eu lembrava no final da vivência, e foi uma experiência muito maravilhosa, mas me trouxe o aprendizado de que não importava o quanto eu tinha pressa de aprender. Ai, eu acho que a formiga picou meu periquito. Não importa o quanto eu tinha pressa de aprender, gente, o conhecimento ele se dava num processo muito devagar, era um outro tempo assim, só que era um tempo que ele realmente ficava registrado em mim, né, que eu conseguia identificar as plantas com propriedade, eu conseguia falar daquelas plantas com propriedade nesse tempo. Fora desse tempo, que era o tempo que eu queria, que eu anotava tudo que eu ia lendo, era só decoreba, então passava um pouquinho tempo eu esquecia, né, então vocês vão perceber que vocês vão ficar um tempo fazendo uso das mesmas plantas, né? E a gente sempre, quando a gente fala de ginecologia natural, de ginecologia orgânica, de problemas de saúde ginecológicos, sempre tem muitas plantas
tem algumas plantas que são bem específicas, né? Então, a camomila é uma planta que você vai ver muito, a artemisia também é uma planta que você vai ver muito, né? A tansagem, então, é mais ou menos as mesmas plantas que tratam muitas questões de saúde no nosso sistema genital. Então, você vai ter a oportunidade de estudar elas por muito tempo, se você de fato tiver a fim de mergulhar nesse conhecimento. Ai, Thaís, eu sou uma pessoa que eu só quero tratar o meu problema de saúde, não estou interessada em aprender sobre plantas medicinais, nem nada disso. Ok, mas tenta buscar então uma maneira respeitosa de lidar com essas plantas, né? No sentido de que não é pegar um chá qualquer e fazer uma receita de internet e achar que isso vai resolver todos os seus problemas, né? De tentar mesmo se conectar com essa planta. E aí tem um jeito bem legal que eu gosto de fazer isso. Gente, é assim, você vai começar a fazer um tratamento com a artemisia, por exemplo. Começa a tomar chá de artemisia, começa a fazer banho de artemisia, começa a fazer escalda-pés, começa a fazer vaporização, vai estudando essa planta de diferentes maneiras para você perceber como que ela atua no seu corpo. Gente, esse é um estudo assim, é muito gostoso de fazer. Faz a tintura, faz o óleo medicado, né? Ai, minha gatinha tá subindo. Sai, tá querendo subir em cima do tripé. Sai, gatinha. Então, gente, existem muitas maneiras de a gente fazer esse estudo, né, com comprometimento, com seriedade, né, sem se colocar em risco. A gente pode, por exemplo, se você vai tomar um chá, tá com medo de tomar o chá, coloca uma concentração pouquinha da planta para muita água, deixa ela bem diluída para você ir tomando esse chá, mas não precisa ficar com medo. E o principal, gente, é sempre estejam atentas ao corpo de vocês enquanto vocês estiverem fazendo uso de qualquer planta medicinal. Tá? Não adianta, eu sempre falo isso também, não adianta você querer fazer um tratamento natural se você não estiver disposta a avaliar o resultado dele no seu corpo, a estar atenta e conferindo quais são as respostas que o seu corpo vai te trazendo dessa planta medicinal, tá? Então, essa é uma maneira segura de você se prevenir, por exemplo, de que você tenha um resultado que não é positivo para o seu corpo, né? Se você estiver tendo uma reação alérgica, se você estiver tendo qualquer reação que não seja favorável para a sua saúde, você vai perceber se você estiver atenta. Sabe quando é que você vai ser pega desprevenida? Se você estiver, enfim, em qualquer outro lugar, menos em você mesma. Mas se você estiver percebendo, né? Opa, tô sentindo uma queimação, tô sentindo uma moleza, tô sentindo indisposição. Qualquer coisa que você sentir, né, você já pode começar a perceber, será que isso foi por causa da planta? Então eu vou experimentar suspender o chá. Suspendi o chá, melhorou a dor no estômago que eu estava sentindo? Não. Então talvez não seja a planta. Vou continuar, mas eu vou ficar observando, ou então eu vou suspender, sinto que não é agora a hora de fazer, né? Então assim, sempre lembrem-se, 50% razão, intelecto, o conhecimento mental e 50% a nossa intuição, quem guia a gente nesse conhecimento, nessa caminhada. Gente, é isso. Eu percebo, eu fico pensando, né? Eu acho que eu falo muitas coisas repetidas, mas eu gosto de repetir. Eu acho que eu aprendi isso, inclusive, com a própria Dona Flor, né? Ela repete muito o tempo todo as coisas, mas essa é uma das maneiras desse conhecimento todo ficar registrado na gente. Então, espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo de hoje, que vocês tenham curtido e tido algumas respostas aí, se você especialmente deseja começar a estudar as plantas medicinais ou fazer um tratamento sério com elas, né? Se você quer reverter e amenizar uma questão de saúde que está se manifestando aí no seu corpo, eu recomendo fortemente que você faça isso com muito carinho, né? Que você use as plantas com esse respeito, entendendo que elas vão abrir muitas portas dentro de você, vão trabalhar com muitas questões que você nem imagina. Então, só aproveita porque é uma conexão muito linda, né? Se você tem a oportunidade de plantar, plante, né? Porque você também fazer o uso de uma planta que você mesma plantou, isso também é um outro estudo muito maravilhoso, tá? Até quando a gente vai nas comunidades mais tradicionais, o estudo das plantas começa pelo plantio delas. Então é pelo plantio, pelo cuidado, pela observação que você tem, e aí depois que você começa a fazer o estudo da propriedade medicinal dela. Vocês conseguem perceber que é um caminho contrário do que a gente faz hoje, né? Mas, de alguma maneira, se isso serve de consolo para vocês, né? Uma coisa que eu não tenho dúvidas é que esse caminho, ele abre muitas portas. Então, para mim,
abriu a porta de estar aqui hoje no meio do mato, em contato com a natureza, né? E eu conheço muitas pessoas também que começam despretensiosamente a estudar as plantas medicinais e quando elas menos percebem, a vida toda já mudou, de repente elas estão ou morando numa casa, ou morando num lugar que tenha condição de plantar, ou fazendo viagens para participar de vivências, enfim, muitas coisas acontecem. Então, aproveitem para desfrutar. Um beijo para todas vocês.